pessoal, tudo bem? Agora mais um assunto aí da ótica geométrica. A gente vai falar especificamente agora sobre o estudo analítico de espelhos esféricos. Bom, primeira coisa, o que é o estudo analítico? Estudo analítico é quando você faz contas, tá? Não sei se o que eu vou falar agora vai ajudar, mas é só você pensar, por exemplo, na geometria analítica, que é a parte da geometria que envolve equações, contas. Espelho a gente pode estudar graficamente ou analiticamente. Se você quiser relembrar a parte gráfica, a gente tem uma aula aí que fala sobre isso, depois você dá uma olhadinha lá, mas o nosso foco de agora é falar sobre o estudo analítico. E é assim, pessoal, eu costumo dizer que para as pessoas saberem a parte analítica, elas têm que saber três coisas. Vamos a elas então. Primeiro, nomenclatura, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com 5 variáveis. P é a distância do objeto até o vértice do espelho, tá? P' é a distância da imagem até o vértice do espelho. O F' é a distância do foco até o vértice, também chamada aí de distância focal, tá certo? Que no caso do espelho esférico vale metade do raio, porque o foco está bem no meio entre o centro e o vértice, então essa distância do foco ao vértice é metade do raio do espelho. O O é o tamanho do objeto e o I é o tamanho da imagem. Então, primeira coisa, para a gente saber o que cada coisa significa, tá? Bom, agora eu vou falar sobre a segunda coisa, pessoal, e ó, tome muito cuidado, porque essa segunda coisa é onde o pessoal mais costuma errar, no caso aí de espelho, e no caso de lente também vai funcionar do mesmo jeito. Mas agora a gente vai falar especificamente de espelho. Que são, pessoal, os sinais, a convenção de sinais que você usa. Então aqui, ó, cada uma das variáveis que eu coloquei pode ter tanto sinal positivo como sinal negativo. Então vamos ver o significado. Para o P, positivo, objeto real. Negativo, objeto virtual. Só uma dica, pessoal, no geral, os objetos são reais. Para você ter objeto virtual, você tem que ter mais de um sistema óptico, né? Ou espelho junto com outro espelho, ou lente com espelho, ou lente com lente. Mas no geral, o P é positivo aí pra gente. O P', pessoal, é a mesma convenção do P. Positivo, imagem real. Negativo, imagem virtual, tá? Lembrando que no caso do espelho, a imagem é real quando ela fica do mesmo lado que o objeto e a imagem é virtual quando ela sai do outro lado em relação ao objeto, isso para o espelho. O F', gente, distância focal. Se você tem um espelho côncavo, ele é positivo, se você tem um espelho convexo, ele é negativo, tá? Então o F' ele depende do espelho que você tem. E o O e o I, pessoal, o que acontece? O O é positivo quando o objeto está para cima do eixo principal e é negativo quando o objeto está para baixo do eixo principal. E o I, positivo, a imagem para cima do eixo principal, negativo, imagem para baixo do eixo principal, ok? Então, ó, parece que tem muita coisa aqui, mas se a gente pensar, dá para juntar em grupos, né? Então, tanto o P como o P', o mais é real, o menos é virtual. Tanto o O como o I, mais é para cima, menos é para baixo. Então, como eu disse, né, parece que tem muita coisa, mas na verdade não tem tanta coisa assim. Então, você já sabe o que cada coisa significa, a nomenclatura. Agora você já sabe os sinais, que são extremamente importantes aí quando você vai fazer as contas. E para terminar, pessoal, a gente tem que agora ver as equações, que no caso aqui são duas. A primeira, famosa equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Vocês sabem que tem algumas frases, né, para decorar essa formulinha de Gauss. Algumas pessoas falam que é a equação da florzinha, porque uma florzinha é uma pétala mais uma petalinha. Agora, a que o pessoal mais guarda é a equação da fimose.
uma fimose é um pipi mais uma pelinha. Aí você escolhe se você gostou mais da florzinha ou da fimose, tá certo? Eu até já imagino qual é a resposta, mas não vem ao caso. E aí, pessoal, a gente tem a segunda equação, que é a equação do aumento linear transversal. Luciano, você gostou mais da florzinha ou da fimose? Da fimose. Ele falou fimose, mas eu não sei se é verdade. Mas tudo bem, vamos lá, gente, continuando aqui. É aumento linear transversal. A gente define aumento de um espelho esférico como sendo a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, I sobre O. Detalhe, pessoal, tanto no Gauss como no aumento, você sempre vai colocar o sinal de acordo com a convenção de sinais que a gente viu. Então esse aumento vai ser ou I sobre O, ou menos P' sobre P. Então, se por acaso o P' ou P forem negativos, você coloca o menos junto, fica menos menos. Então, I sobre O, ou menos P' sobre P, ou F' dividido por F' menos P. Professor, da onde vêm essas equações? Quando a gente pega o esquema, né, gráfico do objeto e da imagem formada pelo espelho esférico, a gente consegue chegar nas equações, pessoal, fazendo semelhança aí de triângulos, entre alguns triângulos que aparecem lá no meio. Eu não fiz a demonstração, que eu acho que para o nosso foco aqui não vem muito ao caso, mas na verdade, né, isso tudo aqui sai por semelhança de triângulos. Espero que você tenha aprendido. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima.